fiz não dê condição, vamos ver. Bom, eu estou gravando aqui, todos precisam saber que eu estou gravando, não estou fazendo sem autorização, não é uma gravação secreta. Né? E deixa eu ver agora o... Vamos ver se... Seu Diogo, Sim, a própria, ela fala, nos dá a dica de que essa reunião está sendo gravada. está sendo gravado. Ela informa. Hein? Não, eu digo, eles informam que está sendo gravada Ah, tá a bom. reunião. Tá certo. Então não tem como fazer uma gravação secreta. Tá bom. Vamos ver se... Vamos ver se dá certo aí. Parar a apresentação. Agora vamos ver aqui. Está aparecendo aí? Sim, senhor. Sim. Bom, acontece o seguinte, eu ia continuar a questão do sofrimento do senhor Dr. Plínio, mas acontece que na segunda-feira, toda segunda-feira aqui em São Paulo, há uma comissão que se reúne para estudar o legionário. Então, nós começamos o legionário lá desde o número 1, até agora estamos no ano 39. Em setembro de 39, estourou, então, a Segunda Guerra Mundial. E tem o legionário que trata sobre isto, ele vai tratar um aspecto dessa guerra, tem 5 páginas, e eu quero ver o que eu consigo dar dessa reunião, desse artigo do legionário. Só que eu precisaria fazer antes, talvez o seu Orlandelli talvez não seja muito familiarizado com esse tema. Mas o Dematei escreveu o livro Plínio Corrêa de Oliveira, Profeta do Reino de Maria. Não sei se todos já leram esse livro, porque esse livro é muito interessante, tem dados muito importantes para a gente compreender o que é propriamente profeta e por que nós damos o nome de Plínio Corrêa de Oliveira, Profeta do Reino de Maria. Não é difícil de a gente intuir, não é? Mas, para a gente compreender o que é propriamente o profetismo, independente que seja do senhor Dr. Plínio ou de outro, conviria ler, então, o livro. E não é esse que eu não farei isto. Mas uma das coisas que o profetismo contém é um profeta do Antigo Testamento, como é que ele agia? Deus aparecia para ele e dizia, olha, diga lá para os hebreus que eu vou dar uma surra neles, né? Então eles tratem de fazer tal coisa, etc, etc. Então era uma mensagem de Deus direto para um profeta, e o profeta repetia aquilo para o povo. O sumo sacerdote do templo de Jerusalém, quando ele estava no Santo dos Santos, onde estava ali puxa vida, como chama aquela... Bom, mas ele entrava no Santo dos Santos, ali ele tinha comunicação com Deus e perguntava, olha, o povo está reclamando, etc. Houve até um episódio que os judeus começaram a cobrar os profetas o seguinte, olha, todos os povos, eles têm reis. Nós somos os únicos que não temos reis, então nós queremos reis. Então, o sumo sacerdote foi lá e disse, olha, o povo está reclamando, dizendo que não tem rei aqui só para os hebreus, mas todos os outros povos lá têm reis, e por que só nós que não temos? Aí Deus responde para o sumo sacerdote, é assim, hein? Eles querem reis? Tá bom. Então eu vou dar para eles reis e vou me afastar, porque eles eram dirigidos por Deus. Deus é que dirigia o povo hebreu. Então eles eram um povo teocrático, governado por Deus. Então, eles preferiam um reino monárquico, dirigido por reis. Então, eles vão sofrer na mão desses reis, depois eles vão ver o quanto é que custa, qual é a diferença entre um reino e outro. Bom, com isso, então, esse profetismo, portanto, se estende da igreja até os dias de hoje, evidentemente,
tem as videntes, etc., e tem também os profetas. Agora, o que nós atribuímos para o senhor doutor Plínio o profetismo dele? Porque o profeta, segundo o doutor Plínio explicou mais de uma vez, está no livro também do Dematei, profeta é o guia do povo de Deus. Uma vez o doutor Plínio estava conversando com o Dom Maia, e ele estava contando algumas coisas que ele fazia, algumas coisas que vinham para o pensamento dele, ele expressava esses pensamentos, às vezes era uma campanha que ele queria fazer, e fazia isso para orientar a opinião pública, né? E aí Dom Maia estava tomando café, mexendo na xícara, assim, para adoçar o café, e disse, isso daí é profetismo. O doutor Plínio falou, excelência, perdão, o que é? Isso é profetismo? A excelência podia repetir, porque ele nunca tinha atribuído a si a condição de profeta. Mas então é isso mesmo? Quer dizer que então isso é profetismo? Não é. Não, isso é profetismo, porque profetismo é guia do povo de Deus. Guiar a opinião pública é guia do povo de Deus. Então, são pessoas que são chamadas para, num determinado momento, dirigir a opinião pública, dirigir o povo, não é? Dirigir, então, o povo de Deus. Isso daí é profetismo, diz Dom Maia. E, a partir daí, começou-se, o senhor Dr. Pinto também começou a estudar um pouco isso, a aprofundar na questão do profetismo, etc., etc., e aí acabou tomando espaço no nosso dia a dia a terminologia profeta. Reino de Maria é fácil de entender, porque ele luta para levar o povo ao reino de Maria. Bom, então essa é uma das características do profetismo, guia do povo de Deus. Isso está bem claro? Bom, e outra coisa os profetas, eles previam acontecimentos futuros, mas era por uma intervenção direta da providência ou de um anjo que chegava para o profeta, para o juiz, etc. E disse, olha, diga tal coisa assim para o povo. E eles iam e diziam. Agora, então, nesse caso do senhor Dr. Plínio, ele nunca teve visões nem revelações. Isso ele afirma de pés juntos. Mas acontece que ele tem um tipo de previsão que é o seguinte, ele de tal maneira, ele está pensando na igreja, pensando o que fazer para a opinião pública, como enfrentar, etc. Está o tempo todo pensando nisso, ele ficava o tempo todo dedicado a isso, que era fácil ele prever, é mais ou menos como um médico. Existe o médico, que a gente vai visitar, não tem nenhum médico aí não, né? O doutor Haddad não está ouvindo não, né? Mas tem alguns médicos que são assim. A gente vai visitar e diz, olha, então o que você tem, né? Bom, doutor, eu tenho tal coisa assim, assim, assado. Aí o médico diz, olha, então me faz o seguinte, tira lá um raio-x, tira lá uma colonoscopia, tira uma radiografia do pulmão, enfim, e tira lá e traz para mim aqui, para eu ver se eu descubro o que é que tem, né? A gente leva tudo aquilo e ainda assim, às vezes, ele não descobre o que é que a gente tem. Bom, esse é o médico de hoje. Mas antigamente existia o médico que ele, ao ver o paciente, ele logo já dizia o que ele tinha. Houve um membro do grupo que tinha um problema eu acho que era rim ou fígado, problema complicado, etc, etc. E aí esse membro do grupo foi procurar um médico lá em Amparo, que, olha, doutor, eu estou sentindo tal coisa, etc, etc, né? Aí o médico disse, traz uma radiografia, então, para mim, e traz aqui.
Aí, no dia, não, alguns dias depois, ele trouxe a radiografia, o doutor disse para ele, não abra a radiografia, eu não quero ver a radiografia. Mas você vai ter a radiografia sua, tem isto, aquilo, no seu rim ou fígado, não sei, tem isso em tal ponto, assim, assado. Claro, agora abra para mim o raio-x que você trouxe. Ele foi, colocou naquele leitor de raio-x e foi mostrando, olha, o que eu disse para você, que tinha isso, etc, etc. E esse membro do grupo era muito complicado, então, são desses que vão consultar o médico e sabem mais do que o médico, né? Então, o médico foi e desabafou para ele, disse, olha, fulano, o seu problema não é esse daqui do fígado que nós estamos tratando. E ele apontou para a cabeça, o seu problema é isso, olha, é na cabeça, né? Bom, então, esse médico tinha o olhar médico, é assim que acho que chamam. O médico dá uma olhada no sujeito e diz, olha, o doutor Plínio até comentou o caso de uma pessoa que foi visitar um amigo no leprosário. Era uma época em que a lepra ainda não tinha cura, e foi no leprosário, foi visitar um parente. Aí o médico conversou com o médico conversou, etc, etc. Foi, visitou, voltou, conversou um pouco mais, o médico disse, fulana, só que eu acho que você não vai voltar para casa. Ela disse, bom, mas por quê? Eu estou sentindo bem, não estou sentindo nada. Não, porque acontece o seguinte, você não percebe, mas você tem uma mancha X aqui no nariz. Nessa parte aqui tem uma mancha, e essa mancha é um indicativo da pessoa que tem lepra. A lepra está pegando e você tem que ficar aqui para curar logo dessa lepra, senão você ficará internada para sempre. Bom, então, vocês vejam, um médico, quando ele é bom, quando ele tem um olhar clínico, ele olha e, pumba, dá já a radiografia. Doutor Plínio, de tal maneira, amou a igreja, de tal maneira, estudou por onde que os inimigos da igreja penetrariam na igreja, de tal maneira eles tentariam destruir a igreja, e foi o tempo todo em defesa da igreja. A cada passo que eles davam dentro da igreja, eles sentiam uma dor profunda e preparavam muitas vezes lances em defesa, portanto, da igreja. E ele, com isto, ele ficou com capacidade muito aguçada para prever o futuro. O que eles estão fazendo? Para onde que eles vão? O que ele está calculando? Tudo isso, então, deu um discernimento para o Dr. Plínio do futuro, do que ia acontecer, porque ele tinha o hábito, primeiro, de pensar, segundo, pensar e amar a Igreja Católica, né? De tanto amar a Igreja Católica e querer também que o Brasil entrasse na linha, que isso daí ficou uma segunda natureza. Ele passou a ter um discernimento profético das coisas. Assim como o médico tem um discernimento, médico de olho clínico tem um discernimento de uma doença que está surgindo por um simples sinal, Plínio Corrêa de Oliveira, ele dizia, olha, vai acontecer tal coisa, assim, assado. Tal outra coisa, assim, assado. Vai acontecer tal coisa, então nós temos que fazer isso, fazer aquilo, etc, etc. Então, isso daí também caracteriza o profetismo do senhor Dr. Plínio. Então, é o guia do povo de Deus, baseado nesse discernimento que ele tem discernimento que ele tem das situações, discernimento que ele tem histórico, discernimento porque da vida. Ele conheceu o mundo na palma da mão. E com isto ele tinha, portanto, o profetismo. Isso também é claro ou não? Sim. Alguém tem alguma pergunta a fazer ou não sobre isso? Senão nós vamos tocar adiante. Acontece o seguinte. Então, esse é o livro. Na contracapa do livro, o Roberto de Mattei, para quem não leu o livro, eu recomendo que vale a pena entrar lá no site
lá da livraria nossa. Puxa, como chama a livraria? Eu estou ficando velho e estou esquecendo as coisas. Petros, puxa vida, os jovens ajudam os velhos, né? Bom, então, na Petros, e veja esse livro, Roberto de Mattei, Plínio Corrêa de Oliveira, Profeta do Reino de Maria. Eu recomendo a quem não leu, comprar ou tomar emprestado. O seu Barros deve ter aí mais de um exemplar aí na sede, também ele pode emprestar para os senhores, mas eu compraria. Não é? Eu tenho esse livro, está um pouco velho, a capa, etc. Mas, O senhor Gil tem dois. como? O senhor Gil tem dois. Esse Gil tem dois aí. Então, os sujeitos entram na fila e resolvem. Bom, então, o que o Dematei teve foi uma coisa muito interessante, que os senhores vão ver. Ele publicou na contracapa essa daqui. Não dá para ler, porque não deu para eu preparar, porque o ideal seria ter passado o que está escrito aí naquele sistema que eu faço projeção. Mas acontece o seguinte, eu tenho ele aqui, o livro, estou com o livro em mãos, e eu vou ler o que é que vocês estão... Não precisa nem ler, acompanhar aí, eu vou ler tudo que está aí na contracapa. O Dematei escreve o seguinte: inabalável confiança que Plínio Corrêa de Oliveira sempre manifestou na realeza social de Maria nasceu, mais do que em considerações teológicas, de uma análise atenta sob a luz da graça da sociedade em que vivia. Desde muito jovem, ele teve a certeza de que o mundo moderno caminhava para a sua ruína e que era necessária uma restauração da sociedade cristã sobre seus destroços. Esse parágrafo todo são lavras do Dematei. O que vem a seguir é o seguinte: é uma carta que o Dr. Plínio escreveu quando ele tinha mais ou menos, sabe quantos anos? 20 anos. Portanto, foi quando ele começou o contato com as congregações marianas e lá deve ter conhecido o José Pedro Galvão de Souza, deve ter alguma relação com ele, e escreveu com 20 anos, vejam bem, ele tinha conhecido as congregações marianas agora, e antes ele não imaginava que existissem jovens católicos, etc, etc. Portanto, com pouco mais de 20 anos, é por aí, um jovem de 20 anos, vocês devem ter filhos ou netos, ou algum parente com 20 anos, e devem saber como que é a cabeça de um rapaz de 20 anos, né? Bom, então eu vou ler o que é que ele escreveu numa carta para o Zé Pedro Galvão de Souza. Com pouco mais de 20 anos, em uma carta de 1929, ele tinha 21 anos, portanto, a José Pedro Galvão de Souza, Plínio Corrêa de Oliveira escrevia 2 pontos. Então, vocês vão ver com que discernimento ele já escrevia com 21 anos. Cada vez mais se acentua em mim a impressão de que estamos no vestígio. Sim. Eu acho que é talvez bom lembrar que o senhor deu aí os 20 anos anteriores do seu Plínio, porque ele teve que isolamento, etc., e ele deve ter montado isso que ele estaria agora dizendo para o José Pedro, né? Exatamente. Não, e pode ser. É o que ele pensou, né? Ele disse que o isolamento tem uma vantagem, que a gente aprofunda o pensamento, né? E foi aqui todo esse discernimento dele aprofundou neste período. Bom, então, voltando ao texto. Cada vez mais se acentua em mim a impressão de que estamos no vestíbulo de uma época cheia de sofrimentos e lutas. Por toda parte, o sofrimento da igreja se torna mais intenso e a luta se aproxima mais. Tenho a impressão de que as nuvens do horizonte político estão a baixar. Não tarda a tempestade
que deverá ter uma guerra mundial. Vejam bem, ele está aqui em 1929. A Primeira Guerra Mundial tinha terminado em 1917. Então, não havia guerra. Ainda estava na Belle Époque, em São Paulo. Então, tudo aquele tipo de mundanismo, etc., etc., alegria de viver, etc., o mundo de hoje, etc. Então, relendo aqui, tenho a impressão que as nuvens do horizonte político estão a baixar. Não tarda a tempestade que deverá ter uma guerra mundial como simples prefácio. É um simples início. Mas esta guerra espalhará pelo mundo inteiro uma tal confusão que as revoluções surgirão em todos os cantos e a putrefação do triste século XX atingirá o seu auge. Como é possível um menino de 21 anos, hoje menino, né? 21 anos é que o sujeito vai passar a ser adulto neste ano de 21, né? Então, ele, com que clareza que ele já via a situação. Aí, então, surgirão as forças do mal, as forças secretas, que, como os vermes, somente aparecem nos momentos em que a putrefação culmina. Todo o bafom é todo o subterrâneo da sociedade subirá à terra, subirá à tona. E a igreja será perseguida por toda a parte. Mas, etego dico, aqui vem aquela frase que está traduzida da Sagrada Escritura. Como consequência, eu vou ler já a tradução. Ou teremos um novo moianage, ou teremos o fim do mundo. Ao invés de imitarmos os apóstolos que dormiam no Monte das Oliveiras, enquanto Jesus estava na iminência de ser preso, nós devemos vigiar e orar. Eis nossa principal tarefa: prepararmos-nos para a luta e preparar a igreja como o marinheiro que prepara o navio antes da tempestade. Aqui termina a carta que ele mandou para o José Pedro Galvão de Souza. Esse aí depois vai afastar de Dr. Plínio, fez até coisas contra Dr. Plínio, entregou alguns documentos para complicar a vida de Dr. Plínio, etc. A confirmação, ele foi inclusive professor, ele foi meu professor lá na Católica de Teoria Geral do Estado, uma coisa assim. A confirmação deste futuro reinado de Maria, que a razão e a fé lhe indicavam, Plínio a encontrou na mensagem de Fátima. Vejam bem, ele não conhecia a mensagem de Fátima ainda, e já escrevia tudo isso daí que nós ouvimos. Mas, antes da mensagem de Fátima, conheceu-as nas extraordinárias previsões de São Luís Maria Grignon de Montfort, Roberto de Mattei. Então, o que os senhores acharam? Não é impressionante que um rapaz de 21 anos tenha essa lucidez, essa certeza de que ia acontecer, e descreve isso numa carta despretensiosa. Ele não queria escrever isso para o futuro. Eu vou mandar uma carta para o futuro, porque isso eu estou prevendo, vai acontecer. Não. Ele escreveu: Zé Pedro, acho que é a coisa seguinte: estamos caminhando para tal coisa, para uma guerra, vai explodir, o bafão da sociedade vai aparecer e virá uma confusão total, papapá, etc, etc. Isso sem conhecer Fátima. Ele não tinha lido, não tinha tido contato, porque Fátima, inclusive, vai aparecer, eu creio que por volta de 40, mais ou menos, que acabou tornando a público a mensagem de Fátima. Não foi logo em 17. Isso vai demorar um pouco. Então, e o que é que levou ele a chegar a essa conclusão
quando a sociedade estava vivendo o bom gosto, o mau gosto, né? A alegria de viver, bom, tudo aquilo. Hollywood, por exemplo, estava em pleno desenvolvimento e ele estava vendo uma segurança econômica muito grande no Brasil. Tudo para ele dizia o contrário. E ele foi e disse isso que estava por acontecer. Bom, então, Diogo, sim, impressionante ele dizer, ou vem o fim do mundo, ou vem o Reino de Maria, né? Isso que ele acabou afirmando aí, né? Já tinha a vocação dele, né? Já estava delineada ali, né? Já estava delineado. Ele não tinha presente de que essa era a vocação dele. Ele ainda não tinha presente que isso era profetismo. Mas é profetismo puro. Ele previu com 20, digamos que fosse em 21, né? Não, 29, 30 para 39, são 10 anos de antecedência. Ele preveu isso que ia acontecer, estourar a Segunda Guerra Mundial. Bom, então ele vai encontrar com a Segunda Guerra Mundial no Legionário. Então está aqui. E ele vai denunciar uma falsa direita na história do Brasil e na história do mundo, porque até então esse termo falsa direita acho que não era conhecido. A Segunda Guerra Mundial vai estourar em setembro de 1939. E tudo esse artigo que nós vamos ver agora é Legionário, número 363, de 27 de agosto de 1939. Então, está nos dias que estão estourando a guerra. Está claro? Bom, vamos ver então o que aconteceu. Ele vai dar na primeira parte, na segunda ele vai dar uma resenha. A resenha nós vamos correr um pouco mais. Mas essa primeira parte tem que ser muito bem entendida para nós compreendermos o que aconteceu depois desta publicação, não é? Eu estou me lembrando que eu estou esquecendo uma coisa. Seu Gil não tem aí, o seu Barros não tem aí o WhatsApp do seu Alair, né? Não. Puxa, precisamos mandar para ele o link, que ele disse que chegando lá da missa, ele ia ligar o link. Então, se vocês me dão, eu vou parar um pouquinho só, eu vou repassar para ele esse link. Me dê o número do telefone que eu passo daqui. Não, eu passo aqui, já tenho aqui o link. Eu vou encaminhar. Pronto, encaminhar. Que o negócio é bom. Tá bom. Só que esse camarada botou isso aqui e não quer tirar isso aí fora, tá vendo? O que é isso? Ele pôs uma mensagem pequenininha aqui. Lembrar mais tarde. Pronto, já foi. Então, vamos voltar ali. Bom, então essa primeira parte que nós vamos entrar agora é importante para nós entendermos como ele estava já se defendendo, mas vendo com clareza o nazismo, que não foi aqui que ele vai combater o nazismo e o fascismo, etc. Nós vamos ver que com muita antecedência, uns 10 anos antes, não é? Mais ou menos no começo de 1930, ele já começou a denunciar os desvios do nazismo. O nazismo estava subindo, estava crescendo, mas ali ele já colocou o dedo na chaga, certo? Mas isso ele vai mostrar pela resenha. Mas nessa primeira parte vai dar uma tese de opinião pública. Para fechar esse microfone aberto aí que está me atrapalhando aqui. Pode? Não?
Tem o microfone aberto aí que está me atrapalhando aqui. Me desculpe, mas... Né? Então, toda a orientação política desta folha girou sempre em torno da convicção central e fundamental de que, entre o nazismo e o comunismo, a aparente oposição se resolvia, em última análise, em uma mal disfarçada solidariedade. Certo? Isso ele está, evidentemente, estamos aqui, ele está analisando que está estourando a guerra, ele vai mostrar isso. Esse daqui ele está escrevendo em 39, mas a gente vai ver pela resenha que já, bem antes, ele já está denunciando o conluio que havia entre o nazismo e o comunismo, etc, etc. Por isso, teve o legionário o dissabor de dissentir, mais de uma vez, de católicos. Vocês vejam, então, é católico, é gente importante, hein? Por exemplo, um dos católicos que Dr. Plínio tinha muita relação e que ele sempre disse que ele era muito inteligente, aquele católico do Rio de Janeiro, me ajudem a lembrar o nome dele. O seu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Então, ele tinha muita relação. O Dr. Plínio admirava a inteligência que tinha o Tristão de Ataíde. Ele era mais velho que o senhor Dr. Plínio, né? Mas eram pessoas assim, no mundo católico, que, conquanto ilustres e dignos da maior atenção, via os acontecimentos internacionais através de outro prisma. Eles não viam aquilo que o Dr. Plínio estava denunciando. E qual que era esse outro prisma? Segundo eles, segundo os Tristões de Ataídes e outros, Gustavo Corsão, etc., etc., o mundo se encontrava cindido em dois campos antagônicos, o campo das direitas e o campo das esquerdas. Então, só haviam dois mundos. E só isso que importava para essa falsa direita aí. O mundo, então, só tinha de um lado os comunistas e de outro lado os nazistas. A política anti-Comintern. Comintern, se vocês pegarem do fim para o começo, internacional, comunismo internacional. A política anticomunista, durante a Segunda Guerra Mundial, diz respeito à aliança entre a Alemanha nazista, o Japão imperial, formalizado pelo Pacto Anticomintern. Então, tanto a Alemanha quanto o Japão fizeram um pacto anticomunista internacional, assinado em 25 de novembro de 1936. Ou seja, vejam, 3 anos antes da guerra. Posteriormente, a Itália aderiu ao pacto em 6 de novembro de 1937, um ano depois. O objetivo qual que era? Era combater a influência da Internacional Comunista. Era combater o comunismo, que era dirigido pela União Soviética. Então, existia o bloco dirigido pela Alemanha, anti-Comintern, e existia o bloco Comintern, que era comunista soviético, dirigido pela Rússia. Isso está claro até aqui? Em outros termos, num dos campos, quem que estariam num dos lados? Estariam o nazismo, o fascismo, falangismo espanhol, rexismo, Croix de Feu francesa, os fascistas ingleses do Sir R. Owen. Então, tudo que fosse movimento com alguma tendência anticomunista ou direitista, eles punham nesse campo. Esse é um dos campos. O outro campo estaria, então, os liberais, os democratas, os socialistas e os comunistas. Então, são esses únicos 2 mundos que existiam, não existia uma terceira possibilidade. Está claro? É como eles, a tripingança, eles analisavam e sopravam isso para a opinião pública.
Ou a pessoa, então, está desse campo, aqui na tela da esquerda, ou está nesse outro, não tem um terceiro campo. Ou então o sujeito é antinazista, ou o sujeito é comunista. Não tem outra saída. Professor? Tem. Seria, no caso, quando o senhor disse que houve um entendimento do Japão imperial e Alemanha nazista contra o comunismo. Certo. Seria isso, seria essa a raiz que hoje os comunistas, o pessoal de esquerda, usam para acusar quem é de direita, quem é anticomunista, como nazista? Sim, tal qual. Eles querem colar uma estampa de nazista em nós, em todos nós. Mas vocês vão ver aqui a continuação disso, é interessante, porque eles acabaram criando um falso dilema. E qual que é esse falso dilema? Assim, de um lado, estando o comunismo com tanta razão comparado ao anticristo. Nessa época, todos os católicos tinham o comunismo como certo que era o anticristo. Estando do outro lado um grupo de inimigos do comunismo, que eram os que combatiam o comunismo, em qual dos campos deveria situar-se os católicos, ou seja, o legionário, em qual dos campos deveria situar-se? Se só existe dois campos, ou ele é nazista ou ele é comunista. Está claro ou não? Esse é o falso dilema criado pelas forças secretas exatamente para conseguir o que eles conseguiram no futuro. Por quê? Dr. Plínio disse que para a Revolução tocar adiante era melhor tocar pelo nazismo do que pelo comunismo. Porque o nazismo ele tinha atrativos que o comunismo não tinha. Então, aquelas cerimônias, aqueles estandartes, não é? Tudo aquilo era meio... são coisas que seriam, inclusive, meio copiadas de coisas da Idade Média, etc, etc. Então, aquilo era atraente. O comunismo era só morte, matança, golpe de Estado, etc, etc. Então, quem estivesse convencido deste dilema, ou é nazista ou é comunista, quem estivesse convencido disso, seria tendente a aprovar o nazismo. E quem fosse para esses daí, então, eles perguntariam ao doutor Plínio o seguinte: e o legionário? Vocês estão do nosso lado? O Dr. Plínio já tinha posto uma série de objeções contra o nazismo. Então, vocês estão do lado do comunismo? Então, estão ao lado do anticristo? Vocês são favoráveis ao anticristo? Como que, aparentemente, não tinha saída. Esse é o falso dilema, criado pela Revolução para também envolver Dr. Plínio nesse jogo. Era uma jogada. Até aqui está ficando claro ou está muito teórico, hein? Sim. Sim, está muito teórico. Bom, então... Não, claro, está claro. A resposta não parecia difícil. Os que não se colocassem no campo dos inimigos do anticristo ficariam automaticamente situados no campo deste último, dos nazistas. Ora, o legionário não estava situado no campo das direitas. Logo, dentro do molejo férreo desta lógica simplista, desse falso dilema, como facilmente se pode imaginar, o legionário ficava mal situado. E por isso mesmo, os ataques e até as injúrias, as mais pesadas, não lhe faltaram. Guardamos ciosamente em nossos arquivos cartas de fascistas e nazistas, afirmando de pés juntos que o legionário se alimentava com dinheiro de Moscou. E se apenas dos arraiais fascistas e nazistas
tal acusação tivesse procedido, ainda seríamos felizes. Não era isso, não. Então, não eram fascistas que nos acusavam de comunistas, ou comunistas que nos acusavam de nazistas, mas era do público católico que seguia o legionário, as falsas direitas. Aqui que surge, então, a primeira vez que ele vai usar, pelo menos no legionário, que ele usou o termo pseudo-direitas, que são as falsas direitas. E aqui vem uma explicação disso. Entretanto, o que o legionário sempre sustentou justificava amplamente a sua posição. Se realmente o mundo tivesse dividido entre direita e esquerda, a posição dos católicos não poderia deixar de estar nas direitas. Mas as direitas, comumente chamadas tais, não eram, em última análise, senão pseudo-direitas, falsa-direitas, que ocultavam um conteúdo doutrinário profundamente esquerdista. E é o que ele vai, nesses 10 anos passados, ele tentou sempre mostrar que o nazismo estava filiado ao comunismo. Nós vamos ver depois pela resenha. E o comunismo e o nazismo eram irmãs chipófagos. O que são irmãos chipófagos? Não sei se todos sabem, mas quando nascem duas crianças gêmeas, mas coladas uma na outra, ou pela barriga, ou pela cabeça, ou enfim, tem várias maneiras de nascer chipófago, tá claro? Então, o comunismo e o nazismo eram irmãos chipófagos. Eles estavam arquicolados, não é? E não havia operação que pudesse separar os dois, que se entregladiavam pour épater les bourgeois, para enganar os trouxas, né? Numa linguagem vulgar nossa, né? Esse jogo deles, de direita e esquerda, é só para enganar. Quanta risota cética, quanta dúvida enunciada com a pretensão de quem via em nós uma meia dúzia de fantasistas divorciados do senso comum. Não é? E isso no meio católico, hein, onde que ele frequentava. Nem as bênçãos ininterruptas das autoridades eclesiásticas, inclusive do próprio Pio XII, expressiva, particularmente por sua espontaneidade absoluta, nem o apoio de um espírito de valor do padre Garrigou Lagrange, considerado o maior teólogo de nossos dias, que deu a esta folha, ao legionário, um autógrafo amplamente expressivo. Quer dizer, nem esses apoios, nem a evidência dos fatos, que é aquilo que ele vai mostrar na resenha, que se desenrolavam, conseguiu persuadir certos espíritos que não se animam a ver as coisas por outro prisma, senão pelos comentários mais ou menos condimentados nas agências telegráficas. Antigamente só havia agências telegráficas, né? Então era a agência a francesa, como chamava aquilo? Enfim, todas as agências de notícias, né? E hoje a internet já é diferente. Finalmente, os fatos aí estão. O legionário, para provar a seus eleitores quanta razão lhe assistia, publica aqui, hoje, portanto, nessa resenha, uma resenha de todas as notícias e comentários que o legionário fez no ano corrente, prevendo o monstruoso conúbio que o mundo inteiro contemplou boquiaberto e estarrecido. Ele ficou o tempo todo denunciando. Quando a gente ouve no grupo, ouve em reuniões, etc., que o senhor Dr. Plínio combateu o comunismo e o nazismo, eu, pelo menos, não imaginei que fosse com tal intensidade o combate dele à união entre comunismo e nazismo, a denúncia disso. Professor, sim. O senhor estava dizendo sobre a imprensa da época que insistia em classificar o legionário de uma forma
que ele fosse fácil, né, a interpretar e repassar aos leitores. Né? A gente vê um esforço da mídia hoje de já taxar, né, já enquadrar dentro daquela expectativa que eles têm, talvez porque isso se torna mais fácil eles imporem a ideia deles. Então, essa coisa já começou naquela época, já existia isso, eu percebo. Eles não permitem existir um enquadramento diferente daquilo que é aceitável para eles, e eles forçam, através das matérias e da indução do público, a enquadrar dentro da visão que eles têm, porque é mais fácil para tratar do assunto, né? Claro, eles precisam enganar o centro, sobretudo o centro que é decisivo, precisa enganar esse pessoal e fazer eles engolirem essas mentiras para poder exatamente combater a direita verdadeira, né? Bom, então, nesse momento, entretanto, não nos move um pensamento de vanglória. Ele não está fazendo isso por vanglória, etc., etc., mas um desejo de encaminhar para o conhecimento da verdade objetiva o maior número possível de leitores do legionário. Então, ele tinha esse objetivo de fazerem conhecer a verdade. Ao mesmo tempo, temos uma palavra de homenagem comovida, de saudades ao grande Pio XI. Porque Pio XI, ao mesmo tempo que combateu o nazismo, combateu também o comunismo. Está claro? Então, ele tinha bem presente, não é, o que era uma coisa e o que era outra, e denunciava também as relações entre eles, né? Cuja política em relação às direitas e esquerdas recebe agora uma franca comprovação. Nosso pensamento se volta também com indizível afeto e respeito ao Santo Padre Pio XII, pai da cristandade, continuador da grande obra política de Pio XI. Evidentemente, vocês estão vendo, ele está escrevendo para um público muito católico. E era uma época que não podiam fazer como nós fazemos hoje em dia, né? Dizer as verdades a respeito do Papa de infeliz memória, né? Então, a gente tinha que tomar, ele tinha que tomar muitos cuidados, porque, evidentemente, tanto Pio XI quanto Pio XII tinham coisas que, às vezes, não dava para a gente aceitar, né? Mas ainda não era no limite do tolerável, que permitia um certo elogio, etc., etc. Finalmente, depois de pensarmos em nosso pai espiritual, pensemos agora em nossos irmãos. O que é que os nossos irmãos, leitores do Legionário, acham, né? Uma prece, esses irmãos aqui, eu me enganei, aqui são ele vai dizer, uma prece comovida e afetuosa também ela pelos alemães, russos, franceses, italianos, ingleses e polacos, porque eles estavam sendo vítimas desse engodo do comunismo e do nazismo, porque tanto de um lado quanto de outro eles estavam apanhando, né? Espalhados pelo mundo inteiro e tão duramente provados pelo sofrimento. Que Deus os proteja e que recebam a solidariedade desta folha, que se foi sempre antifascista, antinazista e antidemocrática, teve apenas o intuito de melhor servir os interesses da cristandade, de que aqueles povos são parcela integrante e gloriosíssima. Professor, Sim. Eu percebi aqui, né? Nós vimos falar sobre nazismo, comunismo, fascismo e democracia. Nós vimos hoje essa palavra democracia bastante
bastante mal interpretada. Exatamente. Não é? E ela muitas vezes é usada de forma a fazer as pessoas, muitas vezes, o que não é democracia é colocado como democracia. Exatamente. E isso confunde muito as pessoas, né? Porque nem tudo que é democrático é bom também, depende do contexto, né? Exatamente, é bem isso. O Santo Tomás de Aquino, perguntado para ele, creio que está na Suma Teológica, né, qual é a forma ideal de governo? Então, ele diz que a monarquia aristodemocrática, isso está na RCR. O que é monarquia aristodemocrática? Por que monarquia aristodemocrática? É governado por um rei. Aristocracia, são os melhores. Ajudado, portanto, por os melhores. E também democrática no sentido aristotélico da palavra democrática, que é a participação também do povo com seus hábitos e costumes. Essa é a forma ideal de governo. Não essa democracia, tá claro, de liberdade, igualdade, fraternidade, que isso daí é isso que ele está condenando. A dificuldade de defender essa situação, esse sistema que o senhor diz, é que para haver uma monarquia com bons princípios e democráticos, precisa de uma nobreza também, tanto a realeza como a nobreza, que seja exemplo, esteja em sintonia com a vontade de Deus. E isso que é difícil, porque estão todos corrompidos. É bem verdade. É bem isso. A gente vê a democracia de hoje como está, né? É só a gente olhar um pouquinho as democracias que existem aí, que, na realidade, todos os países, quer sejam monarquistas, quer sejam democráticos ou republicanos, todos eles, em matéria de corrupção, estão no mesmíssimo nível. Todos eles aprovando o woke, aprovando homossexualismo, aprovando tudo que não presta, né? Bom, e aqui vem a resenha. Na resenha, praticamente terminou o tempo, né, seu Gil e seu Barros? Mas eu vou correr um pouco na resenha e depois o que vocês podem ver eu posso dar o link desse artigo do Legionário, que deve estar lá na Plínio Corrêa de Oliveira Info. E eu tenho também essa resenha, esse artigo, eu posso mandar para os senhores. Bom, 14 de agosto de 1938. Então, ele pega afirmações todas que estão no Legionário. E o que estava acontecendo no mundo? O governo mexicano exportou para a Alemanha 2 navios carregados de petróleo. E o governo no México era um governo comunista. Exportou para a Alemanha nazista 2 navios carregados de petróleo. A esse propósito, o Legionário nota a cooperação cada vez mais estreita entre o México judeu maçônico comunista e a Alemanha nazista, contrastando com as declarações de Hitler, quando se afirma o campeão do anticomunismo no mundo inteiro. 28 de agosto de 1938. Notícias da Grécia indicam como de origem alemã o armamento levado por navios russos para a Espanha. Então, vê que está tudo ligado, né? Porque a Espanha, catolicíssima Espanha, então, armamentos levados por navios russos à Espanha para ajudar o quê? Os comunistas na Espanha. Aquela batalha, aquele castelo que houve lá na Alemanha, em que os comunistas tentaram dominar e resistir até o fim, não é? Alcácer de Toledo.
Tá claro? Isso eram os católicos que estavam lá dentro. E esse armamento ia para os comunistas que estavam lá de fora atirando. Estavam favorecendo, portanto, os comunistas, para servir aos vermelhos espanhóis. Simultaneamente com o tumulto causado pela questão germano-tcheca, dá-se o reatamento das relações diplomáticas entre a Rússia e a Alemanha. Rússia comunista, Alemanha nazista. Estão vendo como todas essas publicações desmentem aquela história que existem dois blocos que são inimigos. São dois blocos daqueles que são amigos, né? Isso se verifica exatamente quando se aproxima o termo do famoso Tratado de Rapallo, concluído em 1922 entre esses dois países, tratado esse firmado por 5 anos e renovado em 1927. Portanto, tanto a Rússia quanto a Alemanha já estavam amarrados desde 22. Em 22, o Dr. Plínio estava escrevendo aquele artigo em 1921, né? Que nós vimos lemos no começo. Lembra o legionário que, enquanto anunciava uma luta feroz contra o comunismo, o Sr. Hitler recebia o embaixador russo Shinchuk, apesar de ser judeu, e renovavam mais uma vez aquele tratado que foi citado acima, em cujo texto se lê, entre outras, essa declaração: os interesses mútuos dos governos alemão e russo exigem uma colaboração confidencial e ambos estão decididos a consolidar suas relações de amizade. Está entendendo o negócio, como vai longe? E o legionário nota mais uma vez o contraste entre as declarações anticomunistas de Hitler e sua política amigável com a Rússia. Então, não vem dizer que Hitler era anticomunista. Ele estava por baixo do pano, ele estava favorecendo o comunismo de todos os jeitos. Lembrando ainda diversas ofertas feitas pela Alemanha à Rússia, depois do advento do nazismo, como a de um crédito de 200 milhões de marcos da Alemanha, pagáveis em 5 anos. Vejam como que eram inimigos os dois, a Rússia e a Alemanha. É espantoso que o mesmo homem que afirmou ser, aspas, o aumento do exército russo, um sério perigo para a paz, ofereça grandes somas que ele sabe que vão ser aplicadas em grande parte na intensificação desse exército. Outra declaração do legionário, 11 de setembro de 38, trechos do editorial da seção comentando com o título Nazismo e Comunismo. Por várias vezes, e isso desde há muito tempo, veja, tinha saído outros artigos, na leitura nós íamos vendo, quando começou a despontar o Hitler lá atrás, 10 anos atrás, depois quando ele foi eleito, e depois tudo isso estava sendo denunciado por legionário. Ele pegou só o último ano aqui. Por várias vezes, a isso desde há muito tempo, o legionário assinalou os parentescos ideológicos das duas doutrinas políticas. Em resumo, o fundo, a essência mesma destas doutrinas é a mesma. Elas têm ambas um mesmo pensamento central, que é este: o Estado é a fonte de todos os direitos, socialista, certo? Por isso que é nacional-socialismo. O nazismo é nacional, é socialista. E a República a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os dois eram farinha do mesmo saco, né? O homem não tem nenhum direito que lhe seja inerente. Ou seja, nós particulares não temos direito nenhum. O que equivale a dizer que o homem não tem nenhum conteúdo que lhe seja substancial, especificamente próprio, não tem realidade por si, mas é um mero acidente da coletividade e, por consequência, do Estado. Esta é a ideia central dominante do nazismo e do comunismo,
ideia predileta de todos os mestres judeus, de Marx a Durkheim. As diferenças que se possam notar são acidentais, acessórias, versam apenas sobre minúcias. Veja bem, ele está escrevendo isso daqui, não é? Quando está estourando a guerra. Ele continuou denunciando que já desde o ano passado, desde há 10 anos atrás, nós já viemos denunciando essa relação de um com o outro, contra o outro. E vai ficar claro na guerra que as tantas um começa a ajudar o outro. Né? Aquele pacto que eles fizeram, Ribbentrop-Molotov, de não agressão entre os dois, por que isso? Os dois países não eram inimigos? E por que assinaram um pacto de não agressão? Aquele trouxa do Chamberlain voltou para a Inglaterra, acenando com o acordo assinado porque ela mediou o acordo entre a Rússia e a Alemanha de não agressão. Mas houve um acontecimento desenrolado há poucos dias aqui, mesmo na América do Sul, que põe a definitiva pá de cal nessa balela de inimizade entre Hitler e Stalin. Se nazismo e comunismo eram aliados doutrinários, são agora aliados de revolução. Ele vai citar o fato do Chile, que é interessante. De fato, do Chile, nos vem a seguinte notícia, por outro lado, auspiciosa, do fracasso de uma intentona que visava estabelecer no Chile um regime nazi-comunista. Era oficialmente isso. Era um regime que era apoiado pelos nazistas e pelos comunistas. Houve uma intentona no Brasil. A intentona no Brasil foi um pouco antes, foi em 1935, né? Mas a intentona no Brasil era comunista. Mas no Chile já era um regime nazi-comunista. Como se vê, começam já a se entender muito bem os partidos da Cruz Gamada com os do Punho Cerrado já são colegas. A imoralidade comunista é satânica e a obra paganizadora do nazismo não o é menos satânica. Porque em nossos dias, erguer altares a ídolos decrépitos e ilusórios, abater as cruzes e perseguir a Santa Igreja, não é obra apenas das más inclinações do homem, como pode ter sido uma ou outra vez antes de Constantino. Hitler, exatamente como Juliano o Apóstata, é um fenômeno histórico que não se explica sem a ação do demônio. Optar entre o comunismo e o nazismo é optar, portanto, entre Lúcifer e Beelzebub, entre o demônio e o demônio. É compreensível, pois, como os católicos mais estreitamente ligados ao espírito da Santa Igreja e de Deus, e entre eles aqueles gloriosíssimo e extraordinário Schuschnigg, esse foi muito bom, que é mártir deste sublime delito, se recusassem a optar entre Hitler e Stalin. Eles foram postos na parede. Ou vocês escolhem Hitler ou Stalin. Eles recusaram isso. Entre as democracias e o totalitarismo, ficando sós com Jesus Cristo e o seu vigário, o Papa. Esse é o Schuschnigg. 14 de dezembro de 1987. Está claro? Mas, seu Gil, eu acho que nós chegamos. Eu só vou passar aqui para vocês verem ainda o que tem de documentos aí. 23 de 10 de 38, 4 de 12 de 38, Colégio Stella Matutina, que foi tomado pelos comunistas, trecho do artigo de fundo no Votan nazista, depois Votan é um Deus pagão, né? 1º de janeiro de 39, um outro artigo, 39 de janeiro, tá claro? Aqui, então, é o tal pacto assinado entre Molotov e Ribbentrop. Então, os dois assinando, está aqui o Stalin, e depois aqui eles fizeram uma charge mostrando que Stalin estava num verdadeiro conúbio com Hitler, né?
Bom, e aí, 7 dias de revista, 39. Esse daqui, que é o Goebbels, né? Ele transcreve também: senhores, eu combatemos sem que, de fato, sejamos inimigos. 12/3/39, combatendo ataques, 39, 4/39, 7 dias em revista, 39, 39. Talvez na próxima reunião a gente pudesse terminar de ver esses documentos, se os senhores acharem que é importante. Eu, pelo menos, fiquei espantado ao saber que o senhor Dr. Plínio tinha combatido de tal maneira o nazismo, a relação nazismo e comunismo. Eu não sei o que os senhores acharam desse artigo. Não é impressionante? Não é? Valeu a pena? Tu acha que vale a pena estudarmos isso? Agora, se, dependendo dos artigos que saírem, que toda segunda-feira nós estudamos esses artigos, se sair mais algum artigo interessante, eu trago aqui para nós continuarmos a entender o que está se passando na Segunda Guerra Mundial. E quando não tiver matéria, a gente volta aquele sofrimento do senhor Dr. Plínio, né? Pois não, seu Paulino? Então, a gente verifica aí, né, o profetismo do Sr. Dr. Plínio, que ele enxergava que a imprensa queria mostrar dois lados, né? O Sim. comunismo, o fascismo, e ele mostrava que existia uma terceira opção, que você não poderia cair 100% em uma ou em outra, porque ele mostrou os defeitos dos lados, né? Como Exatamente. diz o Sr. Giuseppe, a imprensa tenta dizer que só existe ou extrema-direita ou extrema-esquerda, né? Ou, quer dizer, se você cai na extrema-direita, tem os seus erros também. Exatamente. Não, e isso fica claríssimo por esses artigos. E eu acho que valeria a pena, no começo da próxima reunião, viu, senhor Gil, não sei se o senhor concorda, a gente acabar de ver um pouquinho as barbaridades desses documentos. Hein? Concordo. Então, nós vamos fazer isso na próxima reunião. A primeira parte a gente dedica para ver um pouquinho essa resenha, porque tem dados escabrosos, né? Mas, seu Gil, eu acho que nós já passamos de todos os tempos aí, já são 11h15, tá claro? Eu ia pedir para o senhor, então, rezar as orações para nós terminarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa salve. A A vós vós lembramos degredados filhos de Eva. a a vós vós suspirando, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Eia, pois, advogada nossa, esses vossos Vossos olhos misericordiosos a nós volvei. e Depois desse desterro, mostrai-nos Mostrai-nos ai Jesus, bendito o fruto do vosso vosso ventre, ventre, ó clemente, ó ó piedosa, piedosa, ó ó doce, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cristo. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria para todos. Muito gosto em Maria. falar com vocês. E até Salve Maria, seu Diogo. Salve Maria a todos. domingo. Salve Maria, um bom domingo. Salve Maria a todos. Salve Maria. Maria. Aqui. Pode aqui.
Você viu? Tem que pedir almoço. Você vai almoçar? Vamos para lá primeiro. Hum. Vamos pedir almoço.